Muito bom dia, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap. E esse vídeo vai ser um vídeo analisando sobre e falando sobre o futebol sul-americano, que infelizmente, ano após ano, vem entrando em decadência, né? Ao contrário do futebol brasileiro, que está em vento em popa aí, né? Cada ano que passa vai se fortalecendo mais e vai dominando cada vez mais o futebol sul-americano, sobretudo Libertadores. Tá muito notório que os times sul-americanos estão muito abaixo do futebol brasileiro, muito abaixo dos times brasileiros, né? Eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo para a gente refletir e discutir, e eu quero ouvir a opinião de vocês também aí nos comentários, o que é que vocês acham dessa questão da competitividade no futebol sul-americano. Mas antes de eu trazer o conteúdo, por favor, se inscreva no canal, fortaleça o canal, por favor, deixando o like, se inscrevendo e ativando o sino de notificações. Vamos lá, é o que interessa. Eu quero trazer logo aqui para vocês, ó, essa imagem aqui, que é os últimos campeões da Libertadores, né? O futebol brasileiro está dominando amplamente o futebol sul-americano na Libertadores, não só tendo sempre campeões brasileiros, né? Times chegando na final, mas o que está sendo cada vez mais normal, está se tornando o novo normal, finais de Copa Libertadores entre dois times brasileiros, algo que não era normal acontecer. Então, de 2020 para cá, que foi, claro que lá atrás aconteceu a final entre 2005 e 2006, que foi a final entre São Paulo e Atlético Paranaense, e Internacional e São Paulo foram duas finais seguidas entre times brasileiros, mas aconteceu 3 finais seguidas entre times brasileiros, que foi Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, e depois Flamengo e Atlético Paranaense. E no ano seguinte teve o Fluminense campeão, quebrou essa sequência entre times brasileiros. E esse ano, pelo que tudo indica, pelos resultados que aconteceram nas semifinais, nos 2 primeiros jogos, vamos ter de novo campeões, finais, né? Desculpa, final entre 2 times brasileiros, né? Isso é muito bom, muito legal para o futebol brasileiro, fortalece o futebol brasileiro, fortalece os times que estão envolvidos nessas finais. Isso fortalece, motiva muito os torcedores. Eu não sou torcedor, meu time não está envolvido nessas finais, infelizmente. Eu queria muito que estivesse. Eu sou Vitória, eu sou torcedor do Vitória. Meu time nunca participou nem de uma Libertadores, é claro. Mas eu gosto de analisar o futebol num todo, amplamente analisar. O futebol sul-americano está entrando em decadência, né? Infelizmente, está se fortalecendo muito rapidamente o futebol brasileiro. E o futebol sul-americano não está acompanhando. Claro que isso envolve muitas questões, não é só uma questão futebolística, né? Envolve uma questão econômica. O Brasil, por mais que esteja passando por uma situação econômica no momento complicada, né? Mas é o maior país país sul-americano, tem uma moeda mais forte, tem um PIB mais forte entre os países sul-americanos. O único país que consegue ainda disputar em termos econômicos é o México, mas mesmo assim o Brasil ainda tem um poder econômico maior. O Brasil hoje, se eu não me engano, está a 7ª maior economia do mundo, nona maior economia mundial. Isso impacta diretamente no futebol, né? Impacta diretamente no futebol. Eu vou trazer uma matéria para vocês sobre essas questões de fortalecimento do futebol, que a Argentina está tentando, junto com o seu presidente, sancionar a lei de SAF. Lá também está tendo essa discussão. E que a Federação Argentina é contra, né, a criação da SAF, a sancionar a lei da SAF. Está tendo essa briga muito grande lá. Eu vou trazer uma matéria para vocês. Mas vou trazer aqui, ó. A Sul-Americana é o campeonato daqui do nosso continente que ainda consegue manter um equilíbrio maior. Nos últimos 3 anos, claro que teve times brasileiros na finais, e teve também uma final entre 2 times brasileiros, que foi entre o Atlético Paranaense e o Bragantino, e o Paranaense se sagrou campeão, que foi em 2021. Mas, mesmo na Copa Sul-Americana, mesmo tentando manter esse equilíbrio, na Copa Sul-Americana, se os times sul-americanos, argentino, uruguaio, colombiano, não mudar alguma coisa no seu futebol, não mudar alguma coisa, principalmente falando em SAF, não aderir também a SAF nesses países,
a Copa Sul-Americana também será dominada pelo futebol brasileiro, né? Aos pouquinhos, o futebol brasileiro vai começando a também dominar esse campeonato. Nos últimos 3 anos tivemos sempre um time brasileiro na final. Bragantino, Atlético Paranaense, São Paulo na final, perdeu para como é o nome desse time? Del Valle. E ano passado, Fortaleza na final, que perdeu para o LDU. Esse ano, muito provavelmente, terá um time também brasileiro na final. Teve um jogo entre o Cruzeiro, um time argentino, que eu esqueci o nome agora, acho que se não me engano foi o Lanús. E vai ter o jogo entre Corinthians e Racing da Argentina, vai ter o primeiro jogo ainda. Corinthians, apesar de não estar bem no futebol, no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas está muito bem, né? Foi eliminado pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Tem um bom time e tem grande chance de passar para a final da Sul-Americana, né? Então será mais um time brasileiro na final. O Cruzeiro empatou o primeiro jogo em casa, vai ter um jogo fora, um jogo complicado, mas tem chance também de chegar à final. Então, a Copa Sul-Americana, se a gente parar para perceber, também está começando a perder essa competitividade aos pouquinhos. Ano após ano, o futebol brasileiro tem se fortalecido. Outros times, né? Não só aqueles times que a gente já conhece, que ano após ano vem dominando o futebol brasileiro, como Palmeiras, como Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo agora, São Paulo está em 5º colocado. O Atlético Mineiro agora vem aí com a criação das SAFs, o retorno do Cruzeiro, o Bahia, que foi adquirido pelo Grupo City, também vai se fortalecer financeiramente. O Fortaleza vem se tornando também um time competitivo ano após ano, mas vem aí o Vasco, que está nesse imbróglio, mas vai se organizar e vai ter uma injeção financeira forte, entendeu? E entre outros times do futebol brasileiro, que vai internacional, o Grêmio. Então, esses times, nem todo mundo vai poder disputar nas cabeças na Copa da Libertadores, que é o principal competição sul-americana. Então, esses times vão focar, vão tentar ganhar a Copa Sul-Americana. Então, o que vai acontecer é que vai acontecer um domínio também, fatalmente, brasileiro na Sul-Americana também. Eu tenho certeza, se nada mudar nos times, nos países vizinhos aí, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Paraguai, o Brasil vai fatalmente dominar a Copa Sul-Americana também. É só esperar, é só questão de tempo. É só questão de tempo. E isso vai acontecer também na Copa Sul-Americana. E a gente faz uma comparação com a Champions, que está começando a querer ter um domínio também inglês na competição, né? O futebol inglês, que é o futebol economicamente falando mais forte, mas tem times como Real Madrid e Bayern que sempre vai estar ali incomodando e chegando também à final. Mas isso também não acontece só no futebol sul-americano. O futebol europeu também está sofrendo com isso, né? A Inglaterra, que é o berço das SAFs, né, no mundo, quase todos os times na Inglaterra têm donos, têm injeção financeira, capital estrangeiro muito forte, principalmente das Arábias, né, do petrodólar, como chamam, vem fortalecendo o futebol inglês, e o futebol inglês está começando a querer criar um domínio também na Champions League, mas lá na Champions ainda resiste o bom futebol. Pelo menos tem a competitividade, mesmo que o futebol inglês queira exercer ano a ano um certo domínio, mas quando se enfrenta um time alemão com um time inglês, um time espanhol com um time inglês, um time italiano com um time inglês, tem competitividade, tem jogo, existe uma competição de futebol, entendeu? Mesmo que no final um time inglês chegue à final, um time inglês seja campeão, um time inglês tem ali 2 times ingleses nas semifinais, mas tem competição, tem futebol bem jogado. Esses 2 jogos aí que a gente assistiu entre Atlético Mineiro e River Plate, entre a Botafogo e Peñarol, deixou muito claro que não há competição, não há competitividade. O Botafogo amassou o Peñarol. O Botafogo deu mais de 20 chutes no gol, acho que foi 25 chutes a gol. Amassou. O Peñarol não teve a mínima chance. É quase impossível o Peñarol reverter esse resultado. O Atlético Mineiro deu 3-0 num grande time que é o River Plate.
O River Plate é um dos grandes times da Argentina, economicamente falando também. Não é só futebolisticamente falando, historicamente falando. Economicamente também falando, junto com o Boca Juniors, são os dois times que têm o maior investimento na Argentina. E não foi páreo. O time do Atlético Mineiro tem grandíssimos jogadores, pagam salários exorbitantes. Se a gente for comparar com o futebol argentino, assim, o que mantém ainda um pouquinho da competitividade no futebol sul-americano, sobretudo na Libertadores, é a tradição. Quando tem um jogo entre Atlético Mineiro e River Plate, por exemplo, a gente presta muita atenção porque o River tem muita tradição. É um time forte, é muito tradicional. Tem uma torcida muito grande. Jogar lá no estádio do River Plate, né, no Monumental de Núñez, é muito difícil, mas tecnicamente é quase que é muito distante, né, a diferença entre os times sul-americanos e os times brasileiros, né? A imprensa argentina, uruguaia, chilena, colombiana bate muito isso, eles falam muito do futebol brasileiro. Mas assim, o futebol sul-americano, começando pela Argentina, está querendo começar a mudar isso, a se fortalecer. Eu vou trazer para vocês uma matéria que o presidente da Argentina, né, que foi eleito recentemente, está querendo sancionar a lei das SAFs lá na Argentina e começou a apertar os times lá, mudando algumas regras fiscais, né, tirando algumas isenções de impostos para forçar principalmente a Federação Argentina a apoiar a lei das SAFs lá, que se chama SADs, né? Não é como no Brasil, porque lá a nomenclatura do futebol, eles não falam futebol, eles falam desporto. Então é SADs, Associação Anônima Desportiva. Está começando a forçar os times a apoiar, né? Porque a Federação Argentina é contra. Então, com essa mudança de impostos, eu vou trazer a matéria para vocês aqui, Milei tira benefícios fiscais de clubes argentinos em briga pelas SADs. Por que ele fez isso? Primeiro, para abrir o futebol argentino para receber o capital estrangeiro, né? Que compra em times argentinos ou entre como sócios, né? O Verón, principalmente, que é o presidente do Estudiantes, que começou a trazer essa discussão, né? Para ter parceiros, abrir mais o futebol argentino para receber esses investimentos do futebol não, de grandes empresas estrangeiras, principalmente grandes investidores do futebol não, do mundo árabe, né? Principalmente do mundo árabe, né? Tem aqui, vou ler um pedaço da matéria para você. Disputa entre governo e Associação de Futebol Argentina, a AFA, pela permissão de capital externo no futebol cresce com revogação de decreto para cobrar impostos dos clubes, né? Deixa eu só ler mais um pedaço para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Javier Milei, presidente da Argentina, revogou um decreto nesta terça-feira e derrubou os benefícios fiscais que os clubes do país tiveram nos últimos anos. O episódio é mais uma da série de desavenças entre o governo e a Associação de Futebol Argentina, AFA, que brigam pela permissão da entrada de capital externo no futebol local com a entrada das Sociedades Anônimas Desportivas, SADs, similar às SAFs do Brasil. Então, já está o futebol argentino já está começando a abrir essa discussão, essa possibilidade de fortalecimento, principalmente econômico, né? Porque quando a gente fala em poder econômico, como eu já falei, a moeda brasileira tem um poder maior, então isso afasta a competitividade do futebol. Vou ler mais um pedaço. O Diário Oficial recebe nesta terça-feira a revogação do DNU 510 de 2023, assinado por Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina. No ano passado, o decreto 1212 de 2003 vive um vai e vem no país. Ele garante um alívio fiscal aos clubes. Antes, em 2019, já havia sido revogado por Maurício Macri, o que aumentou os impostos de 6% para 7,25% na venda de bilhetes, transferência de jogadores e direitos televisivos. A disputa não está só nos números. Além de governante do país, Macri também presidiu o Boca Juniors e tentou voltar ao cargo em 2023, mas perdeu para o Juan Román Riquelme, que é um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors, se não for o maior.
Opositor do último presidente da Argentina, ele trocou farpas com Cláudio Chique Tapia, presidente da AFA, sobre a suspensão dos rebaixamentos em 2024. Ninguém cai no campeonato argentino. Outro retrocesso do futebol argentino. Enquanto está tentando se fortalecer financeiramente falando com a criação das SADs, né, que é as SAFs, vem lá a Federação Argentina e tira o rebaixamento em 2024. Nesse ano 2024 ninguém cai. E ano que vem terá 30 times na Série A, na principal competição argentina, e ainda terá mata-mata, vai retornar o mata-mata, como era o futebol brasileiro nos anos 2000, nos anos 90. Olha o retrocesso. Vamos lá falar um pouco dessa questão das SAF, sobre essa briga entre presidente argentino, entre clubes e Federação Argentina. O imposto aos clubes subiu para 7,5% com o passar dos anos. Em parceria com a AFA, o antigo governo da Argentina incluiu 75 categorias, incluindo divisões inferiores do futebol masculino e outras femininas. O financiamento que permite empréstimos, o refinanciamento, né, que eles liberaram o refinanciamento das dívidas, né, dos clubes argentinos, que permite empréstimos, financiamentos e parcelamentos. Também foi liberado por Alberto Fernandes e Sérgio Massa, ex-ministro da Economia. O decreto cai, os benefícios caem e os impostos devem aumentar. Ou seja, nos últimos dias aí, nos próximos dias, teremos aí muitas coisas acontecendo no futebol argentino com relação a essa questão das SADs, das brigas entre o presidente da Federação Argentina e o presidente argentino, o Javier Milei, né? Vamos lá, ler mais um pedacinho. Com a eleição de Javier Milei, o cenário mudou completamente para a AFA. O atual presidente da Argentina é a favor da entrada de sociedades anônimas no futebol, mas a organização é contra. Tirar os benefícios fiscais dos clubes é mais uma tentativa de Milei de forçar a entrada das SADs. Hoje, as equipes quase não pagam contribuições como Fundo Nacional de Emprego, regime de pensões e abonos de família. Clubes de menor expressão e com menor poder aquisitivo em relação aos gigantes Boca Juniors e River Plate seriam duramente afetados pela decisão. Tapia seria afetado diretamente por também estar ligado ao Barracas Central, que disputa a elite do futebol argentino e não tem o destaque dos adversários. Né? Não tem o destaque dos adversários. Chique presidiu o clube entre 2001 a 2020, sendo sucedido pelo seu filho, ou seja, há aí interesse pessoal, principalmente quando o presidente adota o não rebaixamento, né? Porque se ele adota o não rebaixamento, fatalmente esse time aí que ele foi presidente e hoje é o filho dele, o filho dele chamado Matias, que é o presidente o nome do time é o Barracas Central. Se não há rebaixamento, o time está sempre disputando a elite, está sempre entrando isso aqui, ó. Lá, por mais que o time não ganhe nada, mas o interesse pessoal é o que importa. Mas é isso. É sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. É sobre essa falência do futebol sul-americano. E o futebol argentino traz muito sobre isso, né? O futebol argentino é uma verdadeira bagunça. Consegue ser pior do que o futebol brasileiro, por incrível que pareça. Pessoal, eu agradeço a quem ficou até aqui assistindo esse vídeo. Eu peço, por favor, mais uma vez, fortaleça o canal, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações e deixando o like aí, que é de suma importância para o canal, certo? Até o próximo vídeo, um forte abraço e fiquem com Deus.